Por que uma ação cai? Por que uma ação sobe? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Oi, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou Gabriel Conversani, assessor de investimentos credenciado pela Ancord e eu tenho especialização em investimentos na Ambima. Pessoal, em síntese, uma ação ela sobe quando tem um fluxo comprador maior do que o fluxo vendedor, ou seja, quando tem mais gente comprando do que vendendo. E ela cai quando o contrário ocorre, quando tem um fluxo vendedor maior do que o fluxo comprador, ou seja, quando tem mais gente vendendo do que comprando. Mas isso é fácil da gente entender. O que fica mais complexo é entender por que em alguns momentos tem mais gente comprando do que vendendo, e em outros tem mais gente vendendo do que comprando. O importante aqui é a gente entender que esses movimentos, eles são ocasionados pelo nível de confiança que o investidor tem com relação à capacidade de gerar lucro de uma empresa. Para a gente entender isso melhor, a gente tem que saber que as empresas elas podem ser ou de dividendos ou de crescimento. Uma empresa de dividendos é aquela que paga dividendos aos seus acionistas hoje, ou seja, que tem um bom lucro e que distribui esse lucro aos acionistas em forma de dividendos, de maneira periódica, pode ser mensal, trimestral, semestral, e o acionista ele se beneficia através do recebimento de dividendos. As ações do setor de geração de energia elétrica, por exemplo, são exemplos disso, porque elas são boas pagadoras de dividendos. E a demanda por elas vem do quê? Exatamente do investidor saber que a empresa ela é lucrativa e que ela paga bons dividendos. Já no caso de uma empresa de crescimento, como é que funciona? A empresa de crescimento pode até mesmo não ter um lucro hoje em dia. Muito comum isso ocorrer no caso de empresas de tecnologia, que elas têm que investir, ficar um tempo dando prejuízo só, basicamente, mas que no futuro, caso elas sejam de fato uma boa empresa, elas podem acabar tendo lucro e as suas ações podem acabar valorizando no longo prazo. E por que alguém investiria na ação de uma empresa de crescimento? Exatamente, por achar que no longo prazo as ações vão se valorizar e a empresa vai começar a dar lucro. Mas o ponto é que se a empresa de crescimento ela nunca der lucro, ela só ficar dando prejuízo atrás de prejuízo e não houver perspectiva de lucro dessa empresa, então a demanda por essas ações ela vai cair bastante. Porque para uma empresa se valorizar no longo prazo, ela precisa sim ter lucro, é uma necessidade. Então, as duas ações, as duas empresas, tanto de dividendos quanto de crescimento, elas têm uma característica em comum. Elas precisam ter lucro para atrair a demanda dos investidores. Então, caso a perspectiva de lucro das empresas ela caia, então é possível que a demanda caia também, porque que investidor que vai querer colocar dinheiro no negócio que acha que não vai ter lucro? Nenhum investidor. Então, é necessária uma perspectiva de lucro no caso das empresas, tanto de crescimento quanto de dividendos. De crescimento é mais no longo prazo, de dividendos é mais no curto prazo, porque o investidor sabe que de forma periódica, mantendo esses lucros que a empresa possui, esse nível de lucratividade, o investidor ele vai receber periodicamente lucros. Mas se a perspectiva, se a confiança com relação à capacidade de lucrar da empresa cai, então a demanda pelas ações tende a cair também. Por isso que é comum, quando a gente vê notícias muito negativas ou balanços que vieram bem ruim e que quando a empresa tem altos prejuízos, é normal a gente ver a ação caindo bastante. Isso indica que a confiança do investidor com relação à ação, com relação à capacidade da empresa de ter lucros, caiu bastante. Já quando a empresa tem balanços muito bons, então é normal que a gente veja uma valorização mais forte, porque a confiança do investidor, tanto no curto prazo quanto no longo prazo, acabou subindo também. A gente pode ver exemplos tanto de queda quanto de alta. No caso desse gráfico que vocês estão vendo, é o gráfico do Instituto de Resseguros Brasileiro, a IRB. No caso, vocês estão vendo o gráfico da IRBR3, que é a ação dessa empresa. Ela caiu muito nos últimos tempos. Por quê? Porque após uma série de eventos e notícias negativas, de balanços não tão favoráveis, os investidores tiveram a sua confiança com relação a essa empresa muito reduzida. A confiança de que essa empresa possa gerar lucros no longo prazo foi bem reduzida. Já nesse outro gráfico que vocês estão vendo,
a gente consegue ver, no caso dessa ação, a VEG3, que é da VEG Motores, uma ação que no longo prazo ela se valorizou bastante porque a empresa apresentou lucros recorrentes e que geraram a cada balanço uma confiança maior no investidor de que a empresa tem uma boa saúde financeira e que a empresa pode sim apresentar lucros crescentes no longo prazo. Então, esses fatores, pessoal, que eu falei, são muito importantes da gente saber para que a gente entenda por que uma ação sobe ou por que uma ação cai.